Um bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos novamente ao Papo Cabeça. Hoje nós vamos continuar nossa série de liberdade, né? E conosco nós temos aqui a renomada professora de Sociologia do Senac, Júlia Tavares. Por favor, Júlia, fale um pouco sobre você. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu sou professora aqui de Sociologia, né, como vocês falaram. Sou formada em Ciências Sociais pela Unesp em Marília e tenho mestrado em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, ok? E hoje, enfim, vamos falar um pouquinho aí sobre liberdade e os seus desdobramentos, né? Exatamente. Eu, Gabriel Marques e Roger, o Honda, vamos aqui levantar algumas questões. Primeiro, retomando aqui uma pergunta muito importante para esse tópico que a gente fez também pro Bruno, no nosso primeiro episódio, que eu recomendo, inclusive, que vocês chequem, para ter uma base melhor das ramificações filosóficas do assunto, que é: o que é liberdade para você, Júlia? Liberdade para mim. Eu acho que muito por conta da minha área de formação, liberdade para mim, né, tem a ver também com o meu entendimento sociológico, digamos assim, né, social. Sim. Então, eu acho que liberdade, geralmente, hoje em dia, inclusive, né, a gente tende a achar que liberdade é algo individual, né? E às vezes a gente fica preso a essa ideia, né, da liberdade do indivíduo, assim, né? Mas eu acho que, diferentemente disso, ainda mais por nós sermos seres sociais e por a gente viver em sociedade, liberdade abarca também uma questão coletiva, né? No sentido de que eu não posso ser livre se o outro também não for livre, né? Se a gente vive em sociedade, a liberdade ela nunca é individual, mas sim coletiva, né? Sim. Você diria que não diria que a sociedade em si, como conceito, ela já não serve como uma certa restrição na liberdade individual? Das pessoas? Sim. Então, no sentido de sacrificar essa Sim. liberdade individual para viver em sociedade, é nesse sentido? Sim, tipo, é uma necessidade, né? É o que a gente tinha chego nessa... A gente chegou nesse levantamento no último episódio, que é justamente que para uma sociedade ser funcional é necessário um sacrifício da liberdade individual em prol da liberdade coletiva, que é o que você tinha mencionado. Então você tem que sacrificar uma parte da sua própria liberdade para conseguir conviver. Sim, sim. Eu acho que tem alguns fatores aí. Primeiro, liberdade também pressupõe responsabilidade, né? Ainda mais vivendo em sociedade. Então, a liberdade não é, né? Você perguntou para mim o que é. Sim. E agora eu tô dizendo o que não é também. A liberdade eu acho que não é você fazer o que você quer, a hora que você quer, aquilo que te dá na cabeça e coisa, né? E algo do gênero. Por quê? Porque eu acho que essa liberdade, né, e se a gente for pensar em individualidade, ela também pressupõe, ela é parte, né, de um dinamismo social, né? Ou seja, sem ela a gente não tem uma mudança, uma inovação, uma contestação, né? Então a gente tem essa individualidade, ok? A gente tem que exercer essa individualidade, mas a gente não pode sacrificar de todo ela, né? Sim. Em nome de uma ordem absoluta, né? Por quê? Porque se a gente pensar, a ordem em si, ela já é uma construção histórica e que carrega alguns interesses específicos, Sim. né? Então, uma sociedade que anula o seu indivíduo em nome de uma estabilidade, ela frequentemente vai operar através da repressão e do medo, né?
Então, eu acho que tem, digamos assim, acho que é esse o entendimento que a gente tem que ter, não só de liberdade, mas de individualidade, né? Então, a individualidade, ela é importante, mas ela também tem os seus pressupostos para a vida em sociedade, né? Sim. E do que a gente entende também, o que é essa sociedade, que tipo de sociedade que é, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. É muito interessante, que eu venho trazendo bastante, referenciando bastante o primeiro episódio, porque eu tô conseguindo ver uma similaridade, não necessariamente similaridade, mas um certo contraste interessante. Porque a gente tinha chegado nesse... Um assunto muito recorrente aqui, até agora, é essa questão de... Especialmente isso consegue ser visto através das perguntas que eu venho feito, que é meio que essa embate entre liberdade e ordem. A liberdade sendo um aspecto mais caótico. E a gente teve essa divisão maior no primeiro episódio, de ordem e caos. Era basicamente isso, a liberdade era o caos. E ordem era algo que ia diretamente contra essa noção de liberdade, né? Só que você está meio que fazendo uma certa conjunção desses dois aspectos, fazendo meio que dando a ideia de um tipo de liberdade ordenada, digamos assim, que a liberdade pode ser algo meio que tem uma definição diferente do que a gente explorou com o Bruno de ser algo que nem se falou, totalmente era algo mais... A ideia mais geral, né? De tipo, você faz o que você quiser, quando você quiser. Mas você propôs aqui um entendimento de liberdade que é algo mais coletivo mesmo. Essa liberdade coletiva, ela funciona como liberdade também, sem ser necessária. E ela existe uma certa ordem dentro dessa liberdade. Isso é algo que a gente acabou não vendo. Então, tipo, é uma perspectiva muito interessante, eu achei. Porque traz à tona essas questões. Você falou, tipo, pô... Ainda assim é uma forma de liberdade. Você pode se sentir mais livre dentro de uma sociedade do que fora, quando você está por si só. Essa coletividade da humanidade, ela pode trazer meio que essa noção de você talvez fazer parte de um todo maior, né? E esse todo maior pode justamente servir como se fossem asas, digamos assim, para o seu potencial. Então você pode sentir que você pode fazer mais coisas em primeiro lugar, né? Então, essa visão é um negócio muito interessante. Então, a gente já passou meio que do ponto de... Você já conseguiu responder perfeitamente a questão da individualidade, se valeria a pena sacrificar a individualidade pela ordem. Você deixou claro que também existe um certo equilíbrio a ser atingido, onde a gente não pode permitir que todos façam o que eles quiserem, porque isso machuca a própria liberdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode também impedir o desenvolvimento individual das pessoas, porque isso, em contrapartida, também machuca a liberdade. Então, a gente está chegando nesse conceito muito mais complexo, e essa é a crux do problema, digamos assim, do entendimento de verdade, porque é um negócio complexo, é um negócio com muitas interpretações diferentes. Então, por isso que eu acho muito importante o que a gente está fazendo, o que a gente está conversando aqui. E se vocês me permitem também, tem uma outra distinção que a gente pode fazer, né? Porque o conceito de liberdade que a gente conhece, ainda mais, lógico, ele é extenso, né? Sim. Então tem diferentes perspectivas, até filosóficas, sociológicas e tal. Mas geralmente o conceito de liberdade que a gente conhece é o majoritário, digamos assim, o que está mais presente na nossa sociedade, é o da liberdade burguesa, que é o da liberdade individual, né? É a liberdade da propriedade privada. Então, o que significa isso? A minha liberdade vai até onde a sua começa, né? Sim. E que é o princípio da propriedade privada, né? Então, se a gente for pensar como isso está ligado na nossa sociedade, por isso que eu comecei lá no início do episódio, né? Falando justamente... A liberdade, para mim, ela tem que ser uma liberdade coletiva. Por quê? Porque se o outro não é livre dentro dessa sociedade, né? Eu também não sou livre. A gente vive em sociedade, né? Então, essa noção de liberdade que a gente traz lá
da primeira revolução burguesa, da Revolução Francesa, né? É a liberdade burguesa, né? A liberdade com seus limites, com a propriedade privada, né? Então aqui a gente tem que olhar, é isso mesmo que você falou, de um ponto de vista que a gente vai então mesclar e unir, né? Tanto essa questão da individualidade quanto da liberdade, mas olhando para tudo isso de maneira coletiva, sem sacrificar, né, uma certa individualidade, mas também sem deixar de lado a busca, enfim, por essa liberdade social, coletiva, né? E aí quando eu falo em liberdade coletiva, se eu estou pensando em propriedade privada, né, o oposto então é a liberdade privada, essa liberdade que ela tem um cunho muito mais coletivo é justamente como que eu faço com que as outras pessoas também possam ter acesso às mesmas coisas que eu, né? A mesma dignidade humana, digamos assim, né? De vida em sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, o discurso que a gente escuta muito, né? Porque não há liberdade para sair na rua, que é o discurso ligado à segurança, né? Sim. Porque eu sou assaltado, porque não sei o quê. Você tem o meu celular roubado, né? A violência está muito alta, mas o porquê que essa violência está alta, né? Quais são os níveis de desigualdade social que a gente tem? Que tipo de liberdade essas pessoas estão sendo privadas, né? Então é algo muito mais complexo, dá pra entender? Totalmente, porque esse é um problema muito sério que muita gente faz, que é simplificar muitos problemas de uma forma extremamente binária, tipo, todo ladrão tem que, por falta de um termo melhor, tem que se fuder, digamos assim. Tem essa falta de empatia extrema que é meio triste, porque vem de um lugar que 100% dá pra entender, né? Porque é um negócio frustrante, é um negócio que dá raiva. Você vê as pessoas fazendo coisas que realmente quebra o espírito de qualquer um, né? Muito difícil tentar ter qualquer tipo de empatia com essas pessoas. Mas a gente tem que nem você falou, são problemas muito complexos. Tipo, tem gente que... Eu lembro de gente falando de cota racial, por exemplo, que tipo... isso é bobagem, é só estudar, o governo te paga para estudar. Não é tão simples assim, cara. Tem um histórico a gente fala sobre trazer a carga do racismo estrutural, mas é que é um negócio muito sério, é um negócio que é existente, né? É um negócio que não dá para só ignorar. E você querer apagar, você querer analisar de uma forma tão extremamente superficial, tipo, é só ele fazer tal coisa. Como se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, como se todo mundo tivesse o mesmo contexto. Exato. E todo mundo tivesse que ter a mesma, digamos assim, até mesmo fortitude mental, digamos assim. E ter que passar por certas coisas. Sem ter que... E meio que só fazer o que tem que ser feito, digamos assim. Como se não tivesse um indivíduo de verdade ali. Como se as experiências dele não significassem absolutamente nada. Isso entra bastante na questão que você está falando dessa mentalidade individualista da própria liberdade, né? Dessa questão que é muito interessante que você trouxe, justamente que surgiu com a burguesia, essa questão da sociedade da propriedade privada, porque realmente é esse egoísmo coletivo que vem sido cada vez mais recorrente na humanidade e que tem sido, na verdade, quando você para analisar, um dos problemas principais, se não o problema principal da maioria dos problemas, de todos os problemas sociais atualmente, basicamente. Essa questão de você querer separar cada vez mais a própria raça humana entre subcategorias e categorias diferentes, e eu contra eles. Esse tribalismo que parece quase ser algo inato assim, atualmente, é um negócio que realmente é muito triste, né? E eu achei muito importante você trazer esses pontos, porque realmente é muito interessante. E é um negócio que realmente está em falta hoje em dia. Falando desse tópico de liberdade, você gostaria de adicionar mais alguma coisa? Porque Não, perfeito. Então, é porque, já que a gente está no tópico da liberdade, já ia dar um gancho para o próximo tópico, que é liberdade de expressão, que esse é mais polêmico, né? Pessoas tem bastante discussão do que se categoriza como liberdade de expressão, porque tem muita gente que usa isso como para poder falar o que quiser. Discurso de ódio.
Exatamente. Então a gente tem algumas perguntas sobre liberdade de expressão que eu já vou aproveitar para enganchar nelas, que é, já que a gente está falando sobre essa questão dessa nova perspectiva de liberdade, né, que a gente tá vendo aí, e desse egoísmo que está na social, que existe muito forte recentemente. Sempre existiu, né, infelizmente. Por isso que eu falo que talvez seja algo até inato. Mas é o que a gente tem que tentar mudar, né? Por mais que seja difícil ter a esperança para conseguir fazer isso, é o que a gente vai tentar lutar contra. Mas enfim, indo para o aspecto mais odioso da humanidade, novamente, a gente vai falar sobre liberdade de expressão. Primeiramente, se a gente está falando de liberdade de expressão, um tópico que é bem próximo dele, né, é a questão da censura. Porque esse é um argumento muito utilizado, né? Que tipo, se você não pode falar o que você quiser, você está sendo censurado. Então, eu vou fazer uma pergunta interessante aqui. Você acha que existem ocasiões onde censura é necessária? É justificado, assim, é importante. Uhum. Eu acho que, assim, embora a liberdade de expressão, né, ela seja um valor fundamental, né, a gente tem alguns limites éticos e legais também, né? Mas a regulação do discurso, especialmente aquele que ameaça os direitos humanos, ela é necessária para garantir também uma dignidade coletiva, né? Então, liberdade de expressão, falando disso, né, de discurso de ódio e tal, também não é falar o que eu quero, a hora que eu quero, da forma como eu quero, né? Porque essa liberdade, ela também vem com responsabilidade, e na sociedade que a gente vive, da forma como ela está estruturada, né? Essa responsabilidade, ela recai sobre princípios éticos e legais, né? Éticos no sentido de responsabilidade do que você está falando, onde você está falando, e legais que você pode ser incriminado, né, juridicamente, sobre aquilo que você está falando, né? E eu acho que esses limites, eles são mesmo da forma como o limite ele existe ao passo que você tem um desrespeito aos direitos humanos, à dignidade humana como um todo, né? Então, eu acho que se tratando de censura, e aí eu não acredito que a palavra seja censura, né? Porque eu acho que se você está afetando o outro, né, e a dignidade e os direitos básicos, né, do outro, da pessoa ser quem ela enfim, de uma série de coisas, eu acho que é necessário esse limite, até por uma questão, uma coesão social, digamos assim, né? Por uma saúde da sociedade, digamos assim. Não, totalmente. É aquela questão, né? Você não pode ser tolerante à intolerância. Isso é um negócio importante. Exato, que é o debate lá do Karl Popper, né? Exatamente. Isso. Não dá pra ter uma sociedade totalmente tolerante, porque... Não pode ser tolerante à intolerância. A intolerância, né? Exato. Senão a gente deixa o quê? Acender vários movimentos que, inclusive, a gente está vendo hoje, né? Movimentos que buscam, inclusive, censurar a própria... Exato! Pessoas que não têm... Exatamente. Censurar, matar, excluir, discriminar, né? Então, eu acho que esse é o limite, né? Mas é interessante como essa questão da censura, ela é utilizada quanto discurso, né? Porque você está me censurando, né? A pessoa falou a coisa mais absurda do mundo, atingiu dezenas de grupos, né, marginalizados. Mas liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Outra coisa que é muito comum é só minha opinião. Exato. É só a minha opinião, é um argumento que é utilizado muito. Ofendeu 10 gerações, mas é 500 grupos, mas é só minha opinião, eu não posso dar a minha opinião, né? Exatamente. Inclusive, por conta disso, eu já queria engaixar numa próxima pergunta, que é: toda opinião possui o mesmo tipo de valor? O mesmo valor, no caso? Eu acho que é assim, primeiro, né? Todo mundo tem direito à opinião, né? Então, todo mundo tem direito a falar, a dizer, a ser ouvido, né?
Mas não significa que essa opinião tenha o mesmo peso epistêmico ou uma legitimidade social. Quando eu falo de mesmo peso epistêmico, eu estou falando com relação a conhecimentos e fatos, né? Então, eu dar uma opinião aqui não quer dizer que ela seja válida no sentido de ter fundamento, né? Então, eu acho que a gente tem que diferenciar o que são evidências, ética, responsabilidade, fundamento científico, enfim, ou histórico mesmo, né? De achismo e desinformação, né? Então, eu acho que são essas as diferenciações principais. Todo mundo pode dar sua opinião e colocar as suas questões e ser ouvido, isso é um direito, né? Mas a gente tem que saber diferenciar o que é achismo, o que é desinformação, o que é fake news. Exatamente. De uma opinião que seja informada, fundamentada, né? Porque elas podem ter pesos, né? Porque mesmo sendo algo subjetivo, elas podem ter peso, baseado na vivência da pessoa. Também, tipo exato. Eu acho que é isso. E às vezes a gente confunde essas duas coisas, né? E é isso que você falou, não, mas é a minha opinião. Né? Mas não tem base, é extremamente ofensiva, e a pessoa acha que, enfim, tá certa. Só a opinião dela, então ela pode falar. Exatamente. E não importa, não precisa ter que ir atrás de fazer qualquer tipo de pesquisa, de entender o outro lado só porque é um negócio subjetivo. Elas têm essa nubla, meio que assim, essa ideia de que não precisa ter fundamento. Mas como você falou, é importante ter fundamento, porque senão realmente não tem valor nenhum. Sim. Qualquer um pode falar absolutamente qualquer coisa e colocar esse escuro da opinião. E pronto, absolutamente nada, não pode ser julgada. Ela é imune a qualquer tipo de criticismo por conta de ser só opinião. Isso até é interessante, né? Porque eu acho que a gente está vivendo hoje em dia muito essa questão. Então, se a gente pegar o que é essa produção em massa de vídeos que a gente tem na internet, né? De cada um dando a sua opinião. E aí isso entra até em outro debate, que não é propriamente esse da liberdade, né? Mas que ele vai se desdobrar, por exemplo, na pós-verdade, né? A opinião repetida 1000 vezes vira uma verdade, né? Então, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião, mesmo aquilo sendo mentiroso, sem fundamento. A verdade perde totalmente a credibilidade, perde o peso dela. Isso, exato. Inclusive, quem veio com essa fala que, se não me engano, que foi não sei se foi o Goebbels, mas foi o ministro da fazenda alemã durante a Alemanha nazista, não foi? Que foi uma mentira. O Goebbels é da cultura, né? Acho que é da cultura. Isso, da propaganda. Isso, da propaganda. Diria, né? É um negócio pesado, né, quando você para pensar, um negócio bem especialmente de um cara nessa posição. Tá bom que nazis, a gente já não espera muito, mas ainda assim, a gente tem que pensar, o cara chegou nessa posição ainda assim. E o cara que está nessa posição, ele falar isso, digamos, é um negócio bizarro, né? Se popularizou com essa frase, porque de certa forma é verdade. Você vai, porque através de números você força a verdade a meio que num abismo, assim. Você enterra ela em um bando de mentiras. E daí não existe mais... E eu acho que nesse caso impossibilita a liberdade de existir. Porque, afinal de contas, se você está vivendo a partir de uma mentira, você tá vivendo do jeito que quem criou a mentira que queria. Então você pode ter ilusão da liberdade, mas você não tem liberdade de verdade. E isso é muito perigoso e muito fascinante, porque é aquele negócio, né? A prisão perfeita é a prisão que você não sabe que é uma prisão. Você não quer escapar dela. Você não vai tentar fugir. Ela é confortável, ela é segura. Essa é a prisão perfeita. Então, eu acho que isso é um negócio muito interessante da gente abordar. E vindo desse negócio dessa utilização errônea de opinião, etc., me lembrou de isso é um pouco off-topic, mas eu acho que ainda entra assim no assunto que
eu lembro de outra questão que é muito mal interpretada, que é a questão do lugar de fala, que eu acho que é um negócio que é similar em como ele é mal interpretado, essa questão de também ser usado para desconsiderar visões do outro e favorecer visões individuais, só porque você não tem lugar de fala. Não é seu lugar de fala, então você não pode falar automaticamente. Ou e seja, se for, você pode falar a maior atrocidade de todas, se você considerar que é o seu lugar de fala. Você pode ofender quantos grupos você quiser. Isso é uma coisa falaciosa que também eu acho que existe essa questão de ir diretamente contra a liberdade de expressão também. Porque você é privado de ter suas análises só porque você tem que participar de um certo grupo específico para conseguir ter essas análises, independente dos seus argumentos, independente das suas próprias vivências, independente de qualquer coisa. Se você não faz parte desse grupo, não importa. Você pode formular uma tese sobre, e você pode estar bem finalizado. Você, por exemplo, é uma professora de sociologia, você estudou isso muito bem, se aprofundou nessas questões, mas tipo, a gente pega seu argumento e fala: você é branca, você não pode falar sobre racismo, você não sabe o que está falando. Quando fala sobre... Eu já vi gente... É um negócio triste. Voltando na questão das cotas raciais, que é um negócio que está fresco na minha memória, de até gente de cor mesmo falando esse tipo de coisa, e ignorando, de novo, esse individualismo extremo, voltando novamente, de tipo... só porque eu não tenho esse problema, então não é um problema. Só porque eu consegui lidar com isso, então os outros são os problemas. Essa frieza, assim, grotesca, mas... Se você... É que isso, de novo, está um pouco off-topic, então entendo se não quiser. Não, mas é interessante essa questão do lugar de fala. Sabe por quê? O lugar de fala lugar de fala é um conceito que ele foi, digamos assim, não é que deturpado, mas ele foi talvez mal interpretado, né? Porque esse termo, né, não sei se dá para chamar de conceito, mas esse termo ele surge na teoria feminista norte-americana, né? E o lugar de fala, ele é uma ferramenta analítica. Lugar de fala é uma ferramenta analítica de análise do discurso. É para a gente conseguir falar, é o seguinte, né? É para a gente conseguir entender o seguinte: quem fala de algum lugar, ok? Então, ele é um dado de análise e não de proibição, ok? Então, é justamente isso. Todo que fala, ele fala de um lugar e chega a lugares onde ele é ouvido ou não, né? Então, o lugar de fala, ele é um instrumental teórico que serve como um dado de análise do discurso e não de proibição. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um médico psiquiatra, ele vai falar sobre depressão, por exemplo. Ele precisa ser deprimido? Não, né? Não, exatamente. Por quê? Esse lugar de que só quem viveu conhece, né? Mata, de novo, uma questão epistêmica. A episteme é a ciência, né? Então, olha só, se a gente entende por ciência aquele conhecimento, o conhecimento historicamente construído, né? Acumulado, digamos assim, que a gente tem acesso hoje, né? Então, o que a gente conhece, o que a gente sabe de todas as áreas das ciências humanas, né? Biológicas, médicas e tal, é um conhecimento, então, construído, né? A partir do momento que você fala que o outro ele só pode falar se ele viveu aquilo, né? Você mata também esse conhecimento. Então, por exemplo, é justamente isso. Então, a gente não vai poder falar sobre determinadas coisas que a gente é especialista, que a gente estuda, porque a gente não viveu. Uma coisa a gente tem que sim delimitar que as experiências elas também são importantes e que elas são enriquecedoras para o debate, né? Mas não limitar. Então, o lugar de fala, de novo, é um dado de análise, né, teórica do discurso, da análise do discurso. Então, da onde que está falando essa pessoa, né? E não de proibição. Eu acho que a gente tem que ter essa noção, assim, né? Porque quando eu falo
quando eu vou analisar, por exemplo, sei lá, tem uma pessoa falando na TV dando uma opinião. Ou, por exemplo, olha só, quando eu vou ler um livro de história, né? Eu vou analisar quem é aquele autor, o que ele escreve, da onde ele vem, de que lugar ele está falando. Ele é norte-americano? Ele é brasileiro? Porque se ele for norte-americano, ele vai ter algumas... viés. Exato, vivências. Né? Vivências. Sim. Vai ter até uma linha teórica diferente dos estudos brasileiros, enfim, né? Então, a gente tem que olhar para o lugar de fala justamente nessa perspectiva de análise do discurso, né? E isso a gente pode fazer com qualquer um, né? Então, um repórter, ou então um determinado programa, ou uma pessoa que vem falar na sala de aula, né? Da onde ela está falando, quem é ela, é nesse sentido, mas não no sentido de proibição. É porque, inclusive, é interessante esse exemplo, porque realmente, a partir dessa análise, você consegue descobrir até bastante coisa sobre, por exemplo, você vê que ele está, por exemplo, um autor está fazendo umas críticas muito mais rigorosas a um certo ponto, ele parece que está favorecendo alguma certa coisa, você começa a ir atrás de fato do autor, você começa a ver, claro que, bom, às vezes ele cresceu num lugar específico, ou ele veio de um background econômico específico. Isso consegue revelar bastante por trás de um trabalho, porque é muito difícil ter um trabalho que é totalmente... como que é o nome? Ele é imparcial, né? Os nossos viés, a gente pode tentar limitar eles ao máximo, mas eles sempre acabam sangrando um pouquinho para um lado ou para o outro. E a gente conseguir entender isso, eu acho que é muito importante. E é interessante também ter essa questão do... Eu não sei se foi você, porque eu lembro que já passaram anos aqui no Senac falando sobre essa questão do lugar de fala. Eu lembro que um exemplo muito bom foi dessa questão de ser algo de perspectiva, foi o exemplo que trouxeram de pinturas de pontilhismo. De que quando você está perto da pintura, você vê de uma forma diferente. E quando você está longe, você consegue ver o todo, mas você perde alguns detalhezinhos mais específicos. Por mais que você consiga construir a imagem inteira, você perde alguns detalhezinhos mais pequenos. Enquanto se você está vendo muito de perto, você não está vendo a imagem inteira. Só que você tem aqueles detalhes. Então você pegar e fazer, sempre que você for fazer uma tese sobre esses assuntos, é importante você ter essa análise dos dois, né? Você vai atrás dessas vivências, você não descarta elas, você busca entender, você não julga. Eu acho que isso é um trabalho muito importante a ser feito. E você combina ela com essa análise epistemológica, assim, lá de mais científica. Você pegar e você fazer, tá bom, porque a gente viu aqui historicamente, essas coisas acontecem, você vê onde surgiu, e você vai fazendo essa construção sem descartar as vivências individuais. E você busca entender, por exemplo, ao invés de só julgar, quando eu digo isso, por exemplo, posso pegar aquele próprio exemplo da falta de empatia. Por mais que seja um negócio meio nocivo, dá para entender. Você vê de onde surgiu essas coisas. Você vê até os comportamentos mais negativos, você tenta entender de onde veio. Eu acho que isso é muito importante, especialmente para progredir os estudos nessas áreas, entende? Porque realmente você precisa entender de onde veio, porque essas coisas não só surgem a partir do nada. Sempre tem alguma história por trás, sempre tem alguma motivação por trás. Que pode ser ou tão clara quanto, sei lá, Juninho roubou um pedaço de maçã do Clebinho, daí o Clebinho não gosta do Juninho. Ou pode ser toda uma construção social de por que o Juninho precisou roubar do Clebinho em primeiro lugar, entende? Que são coisas que a gente não pode ignorar, porque daí a gente está fazendo uma análise injusta. Porque, bom, daí você está desconsiderando todo um histórico que trouxe a pessoa a estar naquele lugar que estava fora do controle da pessoa. Então, deixando claro também, eu não estou defendendo bandidos, só estou falando que existe um problema, não é só matar todo mundo, eu só estou querendo dizer isso. Claro que existe o fator moral também, ético, não estou falando que essas pessoas não são horríveis, mas eu quero dizer que, existe especialmente quando você olha no lado psicológico, existe toda uma questão muito mais complexa do que só ele é uma pessoa ruim, pronto, exato, vamos acabar com ele. Se a gente tacar uma bomba nuclear no Rio de Janeiro, o Brasil vai virar um país melhor. Exato. Não, existem problemas muito complexos que estão enraizados na estrutura do país, que a gente precisa entender, a gente precisa ir atrás de entender, como um público, assim como um povo, a gente precisa ir atrás de entender, para conseguir fazer essas mudanças. Sim. Porque se a gente ficar nessa bolha de segurança de só o meu lado é o lado certo, isso é absoluto, e o resto tem que ser erradicado, vai ser muito difícil a gente progredir como uma sociedade. Porque a gente vai acabar só gerando mais ódio e mais guerras, mais atrito entre diferentes grupos sociais e diferentes posições. Isso só vai acabar
nos deixando cada vez mais para trás, entende? Então, tipo, eu acho que realmente essa questão é, mais uma vez, algo muito importante da gente analisar. E eu fico feliz que a gente conseguiu abordar esse tópico. Realmente é fascinante. A gente conseguiu, então, fazer chegar a algumas conclusões aqui de... basicamente, a gente teve uma delimitação assim, do que é liberdade de expressão, o que é discurso do ódio, a questão de você prevenir essa censura alheia, digamos assim, essa disseminação de ideais ruins e nocivos da sociedade. Então a gente já teve essa delimitação. Agora a gente pode passar para uma pergunta mais abrangente, voltando ao tópico geral da liberdade, assim, que é, tá bom, a gente fala dessas coisas, mas a gente consegue ver exemplos ou ter situações onde a gente viu essa privação da liberdade assim, de uma forma mais agressiva, por exemplo, em regimes autoritários. Eu queria saber, a partir do seu expertise, assim, o que você pode dizer de como que isso afeta em si esses exemplos dessa liberdade ser tomada do povo e desses movimentos mais agressivos tomando conta, como que isso afeta no geral a sociedade? Eu acho que essa privação da liberdade, ela afeta uma coesão social, né? Então, gera desconfiança das instituições, né? Pode fomentar formas extremas de resistência ou de resignação. Se a gente pegar, tipo, grandes momentos, né, de privação, como você falou, né, de regimes autoritários, então a gente pode pegar a Alemanha nazista, mas a gente pode pegar um caso recente, por exemplo, né, do conflito que acontece na Palestina, né, que também é uma privação gigantesca de liberdade, que é também uma destruição, né, de uma etnia inteira, né? E acho que é isso, né? Ela vai gerar então essa desconfiança nas instituições, fomenta formas extremas de resistência, de resignação, né? Não à toa a justificativa de Israel para atacar em 7 de outubro de 23 a Palestina foi justamente essa, né? Por conta do ataque do Hamas. O Hamas, por si só, ele nasce como um partido de resistência dentro da Palestina, né? Ao que Israel tem feito, vamos colocar aí, desde 1948, né? Então, isso tende, né, a abalar essa coesão social, né? Mas é interessante como a gente... e a grande mídia, né, não vai mostrar essa parte pra gente, né? Aquele que resiste e que se levanta contra a opressão é o errado, né? Nesse caso. Então, a gente tem nesses regimes autoritários, né, um controle físico, simbólico, a gente vai ter um empobrecimento do tecido social, da criatividade, da possibilidade de transformação, né? Se a gente pegar o caso, né, da Palestina, que é mais evidente, mais brutal, assim, né, que a gente consegue mensurar e que a gente está vendo, né, esse genocídio em curso. É isso que acontece com uma sociedade, né? Mas a gente pode também analisar, sob essa perspectiva, outros tipos de... Não só um regime autoritário, né? Mas no sentido estatal, mas o próprio funcionamento de uma sociedade, né? Então, na verdade, o que eu quis dizer com o suficiente não foi aquele esperado, porque a gente sabe como é difícil passar num vestibular, e que vestibular muitas vezes funciona como um filtro social, né? Barrando aí quem tem uma boa formação, que teve a vida toda a oportunidade, né, de uma boa formação aí,
quer dizer, barrando não, possibilitando que essas pessoas entrem, né? E barrando aqueles que não tiveram, às vezes, acesso a uma educação de qualidade, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente pode pensar também essa privação de liberdade, né? No sentido de que a faculdade também não é de fato democrática, né? E para todos. Acho que nesse sentido. Não, exatamente. Virou, já não é de hoje, né? Eu lembro que a gente teve a Adria, nossa professora de história, ela mencionou isso em nas aulas recentes, de como realmente virou uma certa ferramenta de meio que dominação social. Tem esses traços de elitismo no cenário acadêmico, né? Essa questão, esse preconceito e essa quase que luta para justamente impedir as pessoas de manter sua elite lá dentro e dificultar ao máximo as pessoas entrarem de pessoas mais pobres entrarem na faculdade, porque virou essa questão de demonstrar status. Por isso que é tão importante pessoas de periferia, esse tipo de coisa, de irem atrás, porque é meio que uma das poucas coisas que podem ser feitas para meio que buscar um certo tipo de mudança, porque virou uma coisa muito grande de mostrar status, né? Uhum. Então eles colocam meio que assim a possibilidade, por mais que seja muito injusto, que você acabou de iluminar, eles ainda assim colocam a possibilidade, porque meio que eles têm que, porque convenhamos, se eles tivessem a opção, sem causar um alvoroço social gigantesco, eles colocariam as limitações que já existiram há muito tempo atrás, não tanto muito tempo atrás, quando você para pensar. Eu não vou saber as datas exatas, mas foi tipo dentro de 1900, eu acho, por aí. Ainda tinha essa questão então tipo... E a gente até pode pensar na política de cotas, né? Exatamente. Quem é contrário a esse tipo de política de cotas também quer impedir, né? Exatamente. Então, seja as cotas socioeconômicas, né, digamos assim, as cotas para quem vem da escola pública, seja cotas de pessoas negras, pardas, né, indígenas, seja agora as cotas trans, né? Então, que tem esse intuito de tentar equilibrar as coisas, Sim. né? Não é ao contrário do que essas pessoas pensam, que é para possibilitar, né, que essas pessoas entrem né, a revelia, assim. Mas não, na verdade para você tentar igualar o que foram séculos de desvantagens. Exato, né? Igualar oportunidades aí, digamos assim. É um passo importante que muitas pessoas só ignoram essa parte e preferem, porque é até mais confortável, né? Uhum. É mais confortável você ignorar esses aspectos e falar, não, a gente vive numa sociedade que a gente consegue fazer o que quiser, é só fazer, sendo que ignorar totalmente a vivência do outro, você se coloca meio que nesse pedestal e você só meio que, de novo, você divide a humanidade, você mostra que você se vê, coloca nesse lugar maior e você só vê todos como... Você desumaniza todo mundo que tá abaixo do pedestal, falando que eles não são seres humanos de verdade. Eu sou diferente dessa gente, eu sou superior. Então, existe de novo esse egoísmo que é bem triste de se ver. E daí a gente pode ver um caso onde o que foi estabelecido mais cedo, que é a liberdade ser... A sociedade ser uma ferramenta que consegue amplificar a liberdade. Porque a gente, em tese, né, do que deveria ser, você tem esse grupo de pessoas que vocês se fortalecem, vocês se ajudam, e isso possibilita que você tenha até mais liberdade do que você teria normalmente. Mas daí você pega isso e você transforma em uma prisão para muitas pessoas, onde na verdade elas estão tendo muito menos do que elas teriam, e elas não podem sair, elas não têm nem sequer essa escolha de sair dessa sociedade. Uhum. Então vira essa prisão angustiante, que você tem que viver num lugar hostil, onde você tem que viver em situações subhumanas, né? E você não pode fazer absolutamente nada a respeito. Você não pode só pegar suas malas e sair. E isso é um dos aspectos que leva muita gente ao crime, esse tipo de coisa. Porque elas tentam conseguir do jeito que
parece mais fácil, né? O jeito mais intuitivo. Inclusive, essas organizações criminosas já não é de hoje, elas se beneficiam muito disso, elas investem nisso, inclusive. Eu lembro que eu não lembro qual das grandes organizações foi, se foi o PCC ou não, mas eu lembro que tinha saído, já faz um tempo atrás, uma matéria explicando que eles estavam vendo que eles estavam investindo da bolsa de faculdade de advocacia, para eles já nutrirem, assim, e é um negócio que não é difícil de você entender o porquê. Formar advogados, né? Exatamente. Eles vão pagar, porque... Para defender eles. Exatamente. Sim. E são pessoas que... Pô, como você recusa essa oportunidade, digamos assim? Você se coloca no lugar e fala, porque você... É muito fácil se colocar num pedestal moral quando você não tá naquela situação. Uhum. E até se você já esteve e você não se colocou, não é legal você só não ligar para o que a pessoa está passando. Somos pessoas diferentes, temos vivências diferentes, suportes diferentes. Então, algumas pessoas podem realmente passar por uma situação extremamente horrível e superar, etc. Mas então todo mundo que não conseguiu ter essa fortitude só tem que ser esquecido porque elas são inferiores, são fracas moralmente, mentalmente, sei lá o que. Não é tão simples assim. É um negócio que você precisa ter muita frieza para falar isso. E é uma frieza que vem sendo nutrida grandemente por uma cacetada de movimentos, especialmente político. Porque justamente eles que se beneficiam mais de uma sociedade fragmentada, né? Uhum. É muito mais fácil de manipular uma sociedade fragmentada do que uma sociedade conjunta. E é justamente esse egoísmo master, assim, desse pessoal que está lá em cima, que eles só não querem... Eles só têm parece ter esse certo nojo de todo mundo estar abaixo deles, né? E isso vai sendo... Por isso que eles vão nutrindo esse tipo de coisa, essa dificuldade de acesso à educação, essa falta de interesse em melhorar a situação das pessoas mais pobres. E é engraçado que você vê sempre essa questão de soluções muito agressivas, que nem eu falei, essa questão mais de tipo... E o pessoal gosta, e é triste ver isso, é muito triste ver isso, porque existe essa nutrição de ódio que vai gerando só mais ódio. O exemplo do Hamas é interessante porque, tipo, as atrocidades estão acontecendo, você vai criando meio que mais violência através da sua própria violência. E daí, nesse caso, ninguém sai ganhando, porque quem está sendo oprimido sente a necessidade de oprimir. Se levantar, né? E se levantar. Sim. Só que daí elas estão tão... Por conta das vivências delas, elas já estão tão consumidas por esse ódio que foi imposto nelas. Sim. E que quem está no poder só faz mais para nutrir esse ódio cada vez mais, que ela não tem interesse nenhum em mudar. E daí isso vai gerando falência moral, esse tipo de coisa, que vai gerando cada vez mais violência, cada vez mais ódio, que em contrapartida vira esse ciclo que vai um direcionar o ódio para o outro, e o outro pega esse ódio e direciona de volta, e vai tendo esse vai e volta, vem de ódio, que vira essas guerras, onde as pessoas estão sendo assassinadas por esse tipo de coisa, por ideologias diferentes, as pessoas estão sendo literalmente assassinadas. Então, é uma coisa que a gente vê cada vez mais que, na verdade, está impossibilitando a gente chegar a uma liberdade de verdade. Porque nesses pontos é interessante porque tanto a liberdade individual quanto a liberdade coletiva são gravemente prejudicadas. Uhum. Não está tendo um ponto onde ninguém está tendo nada do que realmente quer. Só tá tendo esse comportamento autodestrutivo da humanidade que nem eu falei, autodestrutivo. Vai gerando cada vez mais destruição e a gente está indo caminhando para um caminho que parece que quanto mais gente tenta fazer mudanças para progredir a sociedade, tem o dobro tentando puxá-la para baixo. Então, essa falta de civilidade, a internet contribui um pouco para isso, que as pessoas estão se isolando cada vez mais. Uhum. Então, tá tendo essa isolação onde as pessoas estão só ficando cada vez mais reclusas. Isso gera, em contrapartida, também uma certa carência nas pessoas. Elas estão ficando... Isso é um negócio que, de novo, é um pouquinho off-topic eu trazer, mas eu só vou mencionar rapidinho, que é o que liga nessa questão da carência, que as pessoas estão utilizando até ChatGPT para terapia. O que, na verdade, nem é tão off-topic assim, porque liga, porque a gente pode ver isso de uma forma que
existe também essa falta de liberdade de acesso à saúde mental nesse caso. Porra, é muito caro fazer terapia. Sim, então as pessoas, não é nem só questão de ser, Mas é interessante, né? Porque a gente via... Vocês já chegaram a assistir um filme que chama Her? Sim, Ela, sim. Né? Traduzido bom. Chama Ela. Sim, que o cara se apaixona por uma IA. Isso, que é o Joaquim Phoenix, exatamente. Né? Ele se apaixona por uma inteligência artificial. Esse filme é de 2013. Quando você para pensar, ele foi muito à frente do tempo. Exato, né? Então olha só, é como se a gente estivesse vendo isso, né? Só falta isso, você criar alguém ali, Sim. Né? Você alimentar aquela inteligência artificial para que ela se relacione com você, né? E isso só demonstra o quê? O quanto que a gente não está conseguindo se entender, né? Socialmente, coletivamente, né? E é lógico, é muito mais fácil dar esses comandos e a inteligência artificial vai aprender e vai ser perfeito, né, do jeito que você quer. E de um jeito muito nocivo, né? Exato, mas as pessoas não são perfeitas, né? Nós não somos perfeitos. Exatamente. Os seres humanos. Então a gente erra, a gente acerta, enfim, mas a gente tem que estar disponível também, né? Para o erro e o acerto do outro. Sim, né? Que é mais difícil, né? Exato. É muito mais difícil. Exato. Porque que não falei, essa questão nociva da IA, porque ela, quem você falou, ela vai se adaptando para, obviamente, só passar na sua cabeça. Ela vai... Então é claro que você vai se sentir super entendido, mas isso só demonstra ela vai nutrir seu ego para caramba também. Então, tipo, claro que você vai sentir que, nossa, ela tá sempre aqui com você, mas isso é tão triste, é que nem você falar com uma parede, basicamente. Ela não tá entendendo de verdade, mas as pessoas estão tão carentes por esse calor do próximo, e elas são tomadas por validação, por qualquer seja ideal, que elas ficam se recorrendo a isso, o que é perigoso também por questão de vazamento de dados, que já está tendo a questão de vazar informação, que as pessoas estão contando a vida toda delas. E tem muitas formas de exploitar, não só das corporações, mas também de pessoas que utilizar algumas mecânicas quebradas, tipo, sei lá, manipular a IA justamente para acabar cedendo essas informações. Porque, então, tipo, realmente é muito... É um negócio que você vê e realmente as pessoas estão se isolando cada vez mais. E isso liga perfeitamente com a definição que você propôs aqui desde esse episódio, porque realmente as pessoas estão ficando cada vez mais presas, mais socialmente presas dentro de uma sociedade que não as acolhe. E dentro das suas próprias bolhas também. Então, ela não dá pra chamar de liberdade de verdade. Achando que aquilo é liberdade, exatamente, né? A prisão individual. Perfeita. Exatamente. Mas quando você vê assim, no fundo, tem esse aspecto tão deprimente de solidão e de buscar calor até em coisas que não existe calor, não existe humanidade. Mas só a mera idealização de alguém que está lá para te ouvir é o suficiente para fazer um monte de gente ir atrás. E tem gente que paga até dinheiro para esse tipo de coisa. Tem gente que fala que prefere, porque realmente está existindo essa falta de empatia. Até essa questão dos profissionais mesmo também. Existe essa falta de empatia, o que gera essa questão toda de mais e mais divisão. As pessoas estão com medo. Está tendo muita questão de movimento anti-ciência também, especialmente nos Estados Unidos. Eu acho que o Trump falou, eu lembro, é questão de Tilenol da autismo ou eu não sei, ele falou que Tilenol é autismo. Ele falou que Tilenol dá autismo. E isso foi meio que levantado também, afirmado pelo ministro da Saúde, né? Que é antivacina. É antivacina. Olha que o mundo que nós estamos vivendo. Meu Deus. Como que a gente consegue ter uma sociedade... Porque, que nem... Pra gente ter essa liberdade, a gente precisa de uma sociedade funcional. Pra gente atingir essa liberdade, precisa dessa sociedade funcional. E a gente vê essa sociedade que, de novo, ela serve mais pra prender do que libertar. Ela serve mais não para preservar nenhum tipo de indivíduo. Ela acaba não servindo para preservar nenhuma liberdade. Só para faturar interesses. Sim. Interesses de grupos seletos e essa frieza com o próximo, essa necessidade de se sobressair à custa dos outros. Não por conta das suas contribuições, mas basicamente por conta a pessoa se pisou na cabeça.
isso é muito valorizado nos dias atuais. E sempre foi, querendo ou não. Então, é algo que realmente tira muita esperança, né? É um negócio meio triste. Esse podcast tá ficando muito triste. Mas é porque a gente tá falando de sociedade, né? Então, tipo, a gente olha... Mas eu acho que a gente deve voltar a essa questão de tentar... Já que a gente tá falando tanto desse binarismo, né? Talvez individual, coletivo... Mas eu acho que essa questão da liberdade enquanto algo que é construído coletivamente, eu acho que isso, na verdade, que pode ser esperançoso mesmo, né? Entender que, apesar de complexo e difícil, é algo necessário e que se a gente não construir isso coletivamente, né? Que a gente vai aprendendo a duras penas. Cada vez mais a gente está vivendo uma sociedade individualista, né? Mas aprendendo a duras penas que a única coisa que vai nos fortalecer e vai nos tirar disso é justamente uma coletividade, né? Uma liberdade que é construída de maneira coletiva, de maneira igual, né? E só assim que a gente pode sair do buraco, acho que conjuntamente, né? Não tem como um sair e outros ficarem para trás, né? Porque Sim. isso não é liberdade. Isso é liberdade lá privada. Exatamente. Né? Então acho que é isso. Mas é isso mesmo, a gente tem que tentar se esforçar para manter um olhar minimamente esperançoso. A gente já superou bastante coisa, querendo. É muito difícil de ver dessa forma, mas quando você analisa assim, historicamente, querendo ou não, o mundo está no melhor estado que ele já esteve em questão socialmente. A gente tem movimentos feministas assim, que tem voz, querendo ou não tem voz. Então, tipo, querendo ou não, as cotas, por exemplo, a gente saiu de um buraco que estava ainda pior. Demorou muito mesmo, mas a gente está vendo um progresso. Querendo ou não, a sociedade atual é, comparativamente, obviamente ela está ainda horrível, como a gente deixou claro, mas ela está no melhor estado que ela já esteve, em comparação com os tempos passados. Então, eu espero que isso sirva como uma certa luz. A gente tem que tentar se apegar a isso, porque se a gente não ter esperança, só quem já está no poder se favorece. Exatamente. Porque essa esperança é a única coisa que move esses movimentos, que surge esse negócio de progresso, que pode ser lento, pode ser muito lento, mas se a gente abandonar ela, aí sim a gente só vai regredir. Aí sim a gente começa a regredir. Então, por mais que pareça, realmente é um oceano de problemas e parece cada vez mais aparece. Com esse negócio de então, meu Deus do céu, tá sendo um negócio que dá uma dor de cabeça, mas a gente não pode perder essa esperança. Porque senão, daí sim a gente começa a regredir. Então, bom, acho que nessa nota mais positiva a gente pode encerrar o episódio. Muito obrigado, Júlio, a gente conseguiu explorar umas ideias.